E a parte emocional que pegava um pouco é porque não era só um sonho meu, era um sonho também da família, né? Dos amigos, de quem torce pela gente. Mas foi uma decisão tomada na época. Até meu pai, olha, não sei quantos anos depois, talvez 3 ou 4, um dia a gente teve uma conversa assim, ele falou, ele disse, cara, naquela vez ele disse pra mim assim, eu fiquei triste, né? Mas hoje eu vejo que tu tomou a decisão certa. Fortes e corajosos, sejam muito bem-vindos para mais um SMK Cast Empreender com Propósito. E hoje a gente quer falar sobre vendas, marketing e, é claro, sobre propósito. Te mostrar uma história aí de um grande amigo, acima de tudo é um grande amigo mesmo, já considerado como irmão. Ele que é CEO do Grupo Maldaner. Seja muito bem-vindo, meu amigo Lucas. Satisfação, Samuel, amigo. Obrigado aí pelo convite. Um cumprimento também a galera aí que vem nos assistir. Fico muito honrado de estar aqui, né? Espero que seja um bate-papo muito produtivo, com a condução de Deus também que possa direcionar as palavras certas e alguns insights aí talvez que façam sentido, né, de forma positiva para a vida das pessoas. É isso aí, com toda certeza. E para a gente começar, eu quero começar com uma frase que você falou que me marcou. As vendas sempre foi a minha mola propulsora e o marketing tem norteado tudo isso. Começando com isso, eu quero te perguntar, para você compartilhar aí com o nosso público, como que foi essa jornada do Lucas, como que ele se descobriu nas vendas e no marketing. Me conte um pouquinho mais para o pessoal aí ver que você precisou construir essa jornada. Hoje você está à frente de um grande grupo que tem muitas frentes e eu queria que tu compartilhasse lá do início. Como que começou, como despertou esse espírito empreendedor, que eu sei que você é um empreendedor nato, um cara para frente, e para o pessoal te conhecer, Lucas. Ok, vamos lá. Eu acho que até para compor tudo isso, vou começar do início mesmo, né? Desde da minha infância, né? Eu sou nascido e criado em Picaracafé, uma cidade bem pequena aqui do Rio Grande do Sul. Fui com 10 anos de idade, junto com a família, morar em Garibaldi, né? Que é a cidade onde eu resido até hoje. E desde lá de Picaracafé eu me recordo, e depois outras histórias que meus pais foram contando, né? Eu sempre tive essa iniciativa, digamos assim, né, que na época eu não sabia, mas que já eram características, né, do empreendedorismo, né, desde minha mãe tinha meus pais tinham uma confecção de uniformes, né, que inclusive posteriormente passou por muitos problemas também financeiros, né, isso perdurou até alguns anos atrás. Hoje, graças a Deus, toda a família deu a volta por cima. Mas na época, né, voltando para essa questão do empreendedorismo, eu sempre tive, então, em primeiro lugar, né, eu acho que esse exemplo do empreendedorismo dentro de casa, né, dos meus pais, que são empreendedores, né, apesar das dificuldades, mas essa movimentação, esse perfil, essa condução de vida voltada ao empreendedorismo sempre foi algo com que eu convivi. Né? E desde máquina de costura, assim, eu me lembro que na parte trazendo para vendas, eu chegava a ponto de pegar bloco de papel, de caneta, eu costurava em cima e vendia aquilo para meus colegas de escola, então não fazia nem muito sentido, né? Vendia assim, não necessariamente por dinheiro, trocava em algum doce, um chocolate, um chiclete, como se fosse uma obra de arte, alguma coisa diferente, né? E um dos, assim, já um pouquinho mais velho, que é uma coisa que me marcou bastante, que eu me lembro já de forma mais detalhada, na época, acho que muitos aí talvez vão lembrar, dependendo da geração, eu tenho 29 anos, na época eram as Beyblades, né? Sim. E eu tive uma que quebrou, e dessa que quebrou eram 3 partes, né? Eu desmontei ela, a parte que quebrou eu tirei, e dessas outras 2 partes, eu ofertei, na verdade, para trocar peças que eu via de colegas que quebravam. E ali eu montei a minha oficina, eu tinha 8 anos de idade. Montei uma oficina em Beyblade. Então, assim, é uma história engraçada, mas que já dava indícios, né, de uma condução, de um comportamento que viria a se manifestar, né, de forma, não que aquilo não fosse real, mas, né, não era de fato um business, né? E até meu pai brinca assim, cara, o que tu gastava só de cola quente ali já dava prejuízo, né? Porque a cola quente eu comprava. Mas eu ia nas eletrônicas, tal, pegava parafusinho pequenininho que os caras me doavam
e aquilo eu usava, né, eu consertava essas Beyblade e cobrava lá, não lembro o valor, umas 8, 10, 12 reais, assim. Então era uma forma que já com 8 anos de idade eu buscava um jeito de solucionar um problema, né, e ainda assim ter uma rentabilidade com isso. Então esse comportamento sempre esteve presente na minha vida, né, e isso eu acho que foi, eu não vou dizer modulado, mas uma coisa que me ajudou muito a que eu conseguisse trazer essa via empreendedora, porém de uma forma organizada e consistente, foi muito a presença do esporte na minha vida. Eu sempre joguei futebol e depois que eu fui morar em Garibaldi, né, eu cheguei a jogar 6 anos no Clube Esportivo de Bento Gonçalves, né, jogava Campeonato Gaúcho de base, e ali desde muito cedo, porque aquilo para mim envolvia um sonho, né, não só meu, da minha família, de se tornar jogador, não fui jogador de futebol, mas ali eu tive aprendizados assim que junto a características que eu já observava de empreendedorismo antes... Do comercial, né, que tu despertou. Me ajudaram a ter essa consistência que eu tenho certeza que foi uma das grandes coisas que me trouxe até aqui, né, profissionalmente e pessoalmente. No futebol eu falo muito da disciplina, né, o comprometimento, talvez esse jogo de cintura, né, de tu ter essa capacidade, essa flexibilidade de lidar com todo tipo de pessoa, lidar com pressão, tá? Porque para muitas pessoas pode parecer que não, era uma brincadeira, futebol. Para mim e para muitos outros que estavam lá não era uma brincadeira, era um sonho, onde desde dos 10, 11, 12, 13 para frente, até chegar nas categorias juvenil e junior, aquilo para mim sempre foi um trabalho também. Me divertia, sim, só que não adianta falar que tu só se divertia, porque como é que tu fala para um menino de 12, 13 anos ir lá em Garibaldi com 0 grau no inverno e fazer físico? E fazer um treinamento físico? Não tinha, né? Que diversão tinha naquilo? Nenhuma, a gente queria jogar bola, mas o treinamento físico, por exemplo, com 0 graus numa tarde durante a semana, fazia parte de algo. Então ali a gente começava a entender que em prol da realização do sonho, tu tem que passar por sacrifícios, tinha que abrir mão de fazer o que todos os meus colegas faziam, eu quero ficar em casa jogando videogame ou fazendo qualquer outra coisa, né? E a disciplina, a constância, porque desde muito cedo a gente treinava todo dia, né? Então era todo dia, tinha treino, todo dia tinha que lidar com, e a realidade a gente sabe que é essa no esporte, né? Tem a competitividade, tem as pessoas que estão naquele grupo, mas que querendo ou não estão buscando pelo mesmo lugar que você, né? Os adversários, os campeonatos, dias que emocionalmente você não está bem, mas tu tem que desempenhar, isso já numa idade onde a maioria das crianças está simplesmente brincando, né? E essas coisas, eu acredito que elas me trouxeram uma vantagem de quando eu decidi então parar de jogar futebol e trabalhar, meu primeiro emprego, né, casualmente foi com vendas. Então, mantendo, né, o início da sua pergunta, eu, né, fui trabalhar numa loja de calçado, né, lá de calçados lá de Garibaldi, a Calcileve. Um abraço pro Romeu e pra Clau. E essa disciplina que me moldou, né, esse comprometimento, essa seriedade, isso com certeza foi uma coisa que me ajudou bastante. Eu já tinha uma postura, eu olhando para trás hoje eu vejo bastante profissional, mesmo com uma idade muito, muito precoce. E desde aquela época, quando eu comecei a trabalhar com vendas, foi quando eu também decidi que faculdade eu ia fazer. Eu sou graduado em marketing e quando em conversas muito com meu pai, na época, meu pai trabalhava numa indústria de calçado, muito grande ali também, que foi por isso que a gente foi lá para Garibaldi, né? Eu comecei conversando com ele, eu enxergava, até ele brinca, né, que eu queria ir trabalhar na fábrica de calçado para ganhar os 30% que a empresa dava para a faculdade, né? Aí ele não queria de jeito nenhum, disse, não, cara, vai fazer outra coisa, vai trabalhar eu queria trabalhar na expedição lá, disse, não, vai trabalhar com outra coisa aí. Aí hoje ele diz, ó, tá vendo, né? Aí eu fui trabalhar com vendas, né? Que foi essa mola propulsora de conseguir executar o restante das coisas. E o marketing, já desde aquele momento, eu enxergava como uma área que, tendo essa capacitação, eu poderia utilizar para qualquer segmento com o qual fosse trabalhado ali para frente. Né? Então tu teria o comercial, que toda empresa precisa,
e o marketing que é para potencializar, né? Isso. E o primeiro insight que a gente pega aqui, abrindo aí é resolver problemas. Desde muito novo lá, por que já no teu primeiro ele era uma aventura, né? Se descobrindo. Mas por que tu já conseguiu gerar um comercial ali, um comércio com aquilo? Identifiquei um problema. Identificou um problema. Então, primeira dica para você que está assistindo é aprenda a achar como resolver um problema e descubra as suas habilidades. Tu já tinha a tua habilidade lá, né? De comercial, que fazia negócio lá com as costuras e tudo mais. E daí você procura como que você usa a ferramenta que você tem, né? E resolve o problema de alguém. Não tem dar errado. E um detalhe agora, trazendo essa questão até que era algo que nem fazia muito sentido, que era vender um pedaço de papel com costura, né? A gente entende que tu tem várias situações dentro da venda. Você pode solucionar um problema, você pode atender um desejo, né? O problema sempre correlacionado à dor. A gente vê que são as duas formas, né, na verdade, que tu consegue mais ter esse impacto no cliente, no consumidor. Ou resolve um problema que tu está atenuando uma dor, ou você atende um desejo. Mas nada impede que dentro disso você crie coisas que às vezes para muitos pode não fazer sentido, mas para alguém faz, né? Eu não sei o que os colegas que talvez me davam ali um pedaço de chocolate em troca de algo que eu vendia como uma arte, uma coisa bonita ali que eu fazia um desenho, fazia uma letra, sim, fazia a primeira letra do nome da pessoa, esse tipo de coisa, né? O que para ela talvez aquilo era importante, né? E aquilo pode não ter sido um desejo, pode não ter sido uma solução de um problema, mas ainda assim, se tu usar a tua criatividade, usar a tua proatividade, tu consegue oferecer coisas para as pessoas. Sensações, sentimentos, não sei o que gerava exatamente, né? Até porque faz muito tempo e foi uma das primeiras lembranças assim, que eu tenho nesse sentido. Mas voltando ali para a questão até da escolha do marketing... Só uma dúvida que me surgiu aqui, Lucas. Claro. Quando você entrou pro vendas ali, que daí tu já tinha essa tua característica, mas daí tu foi trabalhar mesmo com vendas, que foi para essa grande fábrica ali? Não, aí eu fui para a loja, na verdade. Para a loja, né? Eu queria ir para a fábrica para tu queria ir para a fábrica. O benefício de me ajudarem com a faculdade, mas... Não deu certo. Daí tu foi para a loja. Na loja, daí já não tinha dado certo no futebol? Tu já tinha parado com o futebol? Ali foi quando eu decidi. Foi quando eu disse assim, olha... Até o pessoal brinca, né, de lesão de joelho, né? Quem joga futebol sabe, né? Que todo mundo ia ser craque se não fosse o trauma de todo atleta. Mas eu tive sim lesões, mas ali foi um momento onde de forma muito consciente eu analisei o momento em que eu estava a nível de desempenho, o nível de competitividade que eu apresentava e quais eram as reais chances não só de eu ser jogador profissional, mas de eu ter uma carreira próspera no futebol. Entendi. E ali a minha decisão foi muito racional, porque eu peguei dados estatísticos de quantos jogadores tem registrados no futebol nacional, né, naquela época, tá? Quantos são de... Isso tinham reportagens na época que eu encontrei que falavam disso, né? E uma dura realidade é que, pelo menos naquela época, se eu não me engano, 4,7% dos jogadores registrados como profissional ganhavam acima de 50 mil por mês. Aí tu assim, mas 20, 30 eles terem um excelente salário. Depende, para uma carreira que pode durar 10 anos, né? Então, assim, trazendo para a realidade das competições que o clube no qual eu estava jogando disputava, a distância que eu ainda estava, porque não adianta tu ser profissional, tem que se destacar no profissional, né? Eu disse, não, peraí, eu acho que se eu usar as minhas características, as minhas habilidades para alguma outra coisa... eu tenho mais chances. Foi uma decisão muito racional. Porque tinha o sonho, mas tu queria se dar bem, tu já tinha aquela vontade de empreendedor, né? Sim, eu via muito potencial nessas outras coisas. E a parte emocional que pegava um pouco é porque não era só um sonho meu, era um sonho também da família, né? Eram os amigos, de quem torce pela gente. Mas foi uma decisão tomada na época, né? Até meu pai, olha, não sei quantos anos depois, talvez 3 ou 4, onde a gente teve uma conversa assim, ele falou, ele disse, cara, naquela vez ele disse pra mim assim, eu fiquei triste, né? Mas hoje eu vejo que tu tomou a decisão certa. Com certeza.
E aquilo foi até me trouxe um alívio, assim, sabe? De ver que ele, né, por ser meu pai, e talvez era quem na época compartilhava de forma mais acentuada esse sonho comigo, entendeu minha decisão também, né? E de estar orgulhoso do que eu estava, para onde eu estava caminhando, independente do que, né? E então eu fui estudar marketing, né? Estudei a vida inteira em escola pública, ganhei bolsa e estudando marketing já visando, né, aplicar isso independente da área com qual eu fosse trabalhar, unindo essas habilidades e também essa expertise em vendas, outras coisas que eu fosse adquirir. E dali para frente, eu digo, né, eu já tentei muita coisa, né? E dentre algumas experiências, teve uma coisa que eu acho que é interessante falar para o pessoal, e muitas pessoas falam sobre isso, mas na prática é difícil de realizar, que é a história, às vezes, de tu dar um passo para trás, para depois, né, avançar de forma mais significativa. Quando eu saí da loja, eu saí porque eu fui trabalhar numa vidraçaria, como programador e operador de CNC, e essa foi a única experiência assim que eu digo que eu não durou muito, deu certo, eu não gostei, na verdade, porque eu sempre tive esse me sentir bem em contato com pessoas, né? Desenvolvendo conversas, buscando coisas mais amplas, mais complexas. Gerando conexão. Isso. Quando eu vi que aquilo, não, peraí, eu preciso de movimento, eu preciso estar com gente, isso aqui para mim, né, apesar de uma profissão extremamente digna, tudo, mas era e até financeiramente na época melhor que eu tinha na loja, mas eu não estava feliz com aquilo. Quando eu saí, tanto o pessoal da loja me convidou para voltar, eu tive mais outras duas oportunidades de emprego, mas eu fui trabalhar numa empresa que era que eu teria a menor remuneração. Eu tinha proposta, que eu me lembro na época assim, de ganhar R$1.200, R$1.300 por mês, e eu fui trabalhar de auxiliar de escritório numa distribuidora de vacina, tá, para produção animal, aonde eu ganhei 680, se não me engano. E por que eu fui para lá? Porque nessa função eu entendi que eu ia ter acesso a coisas com quais eu não tinha tido ainda, que era a parte financeira, logística, contábil, fiscal, no todo, né? Foi uma decisão muito acertada, porque ali eu tive um dos meus grandes mentores da minha vida, que é o Alexandre Velasco Prado, um abraço também para o Alexandre, né? E dali, além de todo esse aprendizado, depois eu saí que eu tentei um negócio também, que foi uma boate, ficou uns 6 meses aí, não deu muito certo, né? Então estou contando porque esses erros, essas frustrações, o lidar com essas frustrações, eles fazem parte também da vida do empreendedor, né? Tanto que eu falo que a maior característica de quem empreende é a coragem. Tá cheio de gente extremamente capaz, mais capaz do que muitos que empreendem a nível de conhecimento técnico, né, ou alguma intelectual talvez, mas não empreende. E tá tudo certo, e cada um tem que fazer aquilo que gosta, né? Mas o que determina o sucesso de quem empreende, assim, ó, imprescindível, tu tem que ter coragem no meio. Dentre as tuas características e habilidades, tu tem que ter coragem no meio, senão não tem como, né? E ali foi aonde entra a questão da mola propulsora de vendas, porque quando o negócio da boate não deu muito certo, eu sempre mantive um contato muito presente com eles, com a empresa que eu trabalhava antes. Eu sempre valorizei muito o network, eu entendi isso desde muito cedo, tá? De manter boas relações. E eu ia lá, cara, 2, 3 semanas, tomar um cafezinho e tal. E foi numa época onde 2 grandes grupos do mercado de avicultura, a produção animal no todo, né, começaram a fazer muitas aquisições. Os laboratórios, para quem se distribuía, começaram a pedir uma participação maior em alguns nichos que não eram tão explorados. Eles precisavam de força comercial. E antes de eu sair de lá, eu já tinha uma iniciativa que chamou muita atenção deles, e eu pegava o telefone, clientes que estavam inativos há 6, 7, 8 anos, eu ligava para esses caras e comecei a gerar venda, e ganhar uma comissão, né? E é um mercado que depende muito assim de relacionamento, então eles até estão, como é que tu consegue vender, né? Se tu nem visita os caras.
né? Aquilo chamou atenção, a forma que eu conduzia e conseguia gerar vendas, tanto que eles me convidaram para voltar. E o que aconteceu ali foi que nesse processo, e é são detalhes que eu acho que vale a pena colocar, eu não tinha carro na época ainda, e aí eles me convidaram para iniciar um trabalho de representante de vendas a nível estadual, claro que com algumas regiões, né, mais específicas. Eu fui trabalhar, eu não tinha como comprar um carro, né, então a empresa cedeu o carro para eu utilizar, e eu tinha uma condição de ganhar a despesa paga, mas o meu salário era R$1.000 por mês, ou comissão. Só que a partir do momento que eu pegasse comissão a primeira vez, eu não poderia voltar para o salário. Então eu tinha que ter muita certeza do entendimento desse mercado, qual é que era a recorrência que eu teria dessas vendas. E eu fazia naqueles 2 primeiros anos, 3, em torno de 6.000 quilômetros por mês. Eu estudava todas as noites, tinha dias, eu acabava faltando, não conseguia chegar até, mas às vezes o que eu fazia? Eu sabia que uma noite eu tinha que ficar fora, eu saía 2 horas da manhã, para 7 e pouco estar no primeiro cliente, fazia todo o roteiro, dormia uma noite fora, para voltar para na outra noite direto para a faculdade. E já no primeiro mês, se eu tivesse pego comissão, eu teria ganho mais que o fixo. Mas eu não sabia como é que aquilo ia continuar. Eu optei em ficar o primeiro mês com o fixo, e no segundo mês eu lembro que já daria uns 50% a mais do que o fixo se eu pegasse comissão. Eu digo, bom, se eu pegar comissão esse mês, eu já tenho metade do que seria o fixo do mês que vem garantido, vou para a comissão. E dali para frente, todos os meses com progressão, evoluindo. Eu tinha 19 para 20 anos na época, então isso no mercado de produção animal, né, quem é desse mercado sabe o que eu estou dizendo, a maioria das pessoas que já estão com uma certa estabilidade profissional tem a idade dos nossos pais. Então eu era um menino ali no meio, né? Só que essa minha forma de trabalhar, ela chamou bastante atenção. Com o passar do tempo, os laboratórios, as empresas me procuraram. Aí eu abri minha própria empresa, né, de representação, que hoje, inclusive, ainda a gente toca 4 operações no estado com essa empresa, né? E foi com vendas, foi com esses peitaços, né? Coragem. Com coragem, tá? Abrindo mão, abdicando de confortos iniciais, porque desde o momento que eu fui trabalhar por metade que eu ganhei em outros lugares, eu fui visando amplitude de conhecimento, de aprendizado, né? Somar habilidades àquilo que eu já tinha, talvez como características natas, né? Porque nas vendas, inclusive, a gente ainda tem, muitas pessoas têm muito aquela imagem do vendedor falastrão, né? Sim. O cara papudo e não sei o quê. É óbvio que a comunicação é algo imprescindível para as vendas. Só que a amplitude de conhecimento, ela é um diferencial absurdo. Muitas negociações eu consegui fechar porque eu entendia de parte fiscal. Muitas negociações eu consegui fechar porque eu sabia como resolver um problema logístico daquele cara. Muitas negociações eu consegui fechar porque eu tinha assuntos a nível talvez de gestão, de outros negócios que eu tinha voltados, desde gestão de pessoas, empreendedorismo no todo, que eram assuntos diferentes do que aquela pessoa tinha com outras pessoas que iam lá visitar ela, né? Porque desde sempre, né, a partir do momento que eu fui tendo um desenvolvimento profissional e financeiro, eu já fui reinvestindo esse dinheiro e sempre em segmentos diferentes. É uma coisa que hoje faz parte de uma premissa minha, né? Eu invisto em segmentos diferentes. E aí a gente já vê que, por isso que o Lucas é jovem também, né? E ele é um cara fora da curva desde a época que ele jogava futebol. Tu já viu que ele já era um pouco diferenciado dos demais. Porque tu me falou uma coisa que me chamou a atenção. Tu foi pesquisar os dados da probabilidade, certo? De quanto que dá certo, eu vou chegar até aqui. Então tu tá vendo números. E isso é uma coisa que me chama muito a atenção em você. Porque eu já sei de operações que você descobriu brechas em grandes operações, porque o Lucas, na frente do grupo dele, ele é um CEO, que ele cuida de várias frentes, né? Então uma delas é que vocês também têm empreendimento na parte de academias, né? Uhum.
que você já compartilhou comigo como a gente tem uma relação, para vocês entenderem. O Lucas, a casa dele lá na Serra, ele tem uma casa lá na Serra, ele literalmente me dá a chave da casa dele. Eu nunca fui tão bem recebido num local como na casa desse meu amigo aqui. Ao ponto assim, eu acho que ele se sentia mais visita do que eu. Ele até me perguntava, Samuca, hoje tu vai ficar por casa? Eu disse, mas como assim, ó? Ficar por casa? Tô na tua casa? E ele compartilhava comigo uma história que ele achou uma brecha lá, onde muitos consultores financeiros, etc., não achavam. Ele achou dessa grande rede, porque ele é responsável de algumas unidades, né? E essa grande rede, ele ali foi até chamado para o conselho, né, Lucas? Sim. Por conta dessa brecha que ele achou. Então, isso já contrasta o que você falou. Não é só vender. Não é só a comunicação, é você descobrir outras ferramentas, outras técnicas que contribuem para aquilo que você tem de melhor. Você pode ser um cara de comunicação, de vendas ali, né, com uma persuasão, mas você tem que ter outras ferramentas para você se tornar extraordinário, para você depois estar na frente de vários negócios e você conseguir resolver outras dores que vendedores comuns não conseguem. E você me chama a atenção desse teu tato para dados, para números, que você já despertou lá no futebol. E daí você me fala de todo esse teu trajeto que você corria para lá e tal, porque a gente precisa ter um momento que a gente tem que plantar mais, que daí traz a performance do atleta. Então é você usar todas a constância emocional, isso, né? Usar todas essas experiências que a gente teve, né, Lucas? Esses são os insights que eu tô pegando aqui. Todos os lugares que passou, foi pegando experiências e foi trazendo para modelar e chegar até aqui, né? Mas me chama muita atenção, Lucas, como que tu identifica esse teu tato assim para dados? Que tu é um cara muito analítico, eu vejo isso, né? Muito. E até você me contou aquela vez que eu lembro assim por cima, que você me contou, não, achei uma brecha ali e tal, e isso... Obviamente tem particularidades, né? Uma coisa importante é todo mundo entender as suas particularidades e aquilo que tem muito forte em você a nível de habilidade. E isso é uma base, né, que vai determinar muito do teu desenvolvimento, da tua progressão. Mas tem uma analogia, que uma vez eu vi num vídeo, o cara falando sobre escola de samba, né? Que a escola de samba, quem ganha o carnaval, não é a escola de samba que tira 10, 10, 9, 8, 8, 8, 8. É aquela que faz o 9.9, 9.8 em quase todas. E nos negócios, tudo bem, tem aquela coisa que o pessoal fala, mas você tem que fazer aquilo que você é bom e delegar o resto, ok. Mas como é que você contrata quem é bom no resto se você não entende nada daquilo? Verdade. Né? Então, eu acho que assim, você tem que ter como base aquilo no qual tu é melhor, né? Isso vai nortear muito as tuas decisões, mas tu precisa aumentar, tá, essa tua base de conhecimento, ampliar o todo a nível de mercado, de gestão, de entendimento, porque isso faz total diferença, tá, para que tu tenha uma eficácia maior nas tuas decisões, aumentar a tua quantidade de acertos no todo. E a parte de números em si, essa parte analítica sempre foi algo muito forte em mim, né? Desde a época da escola. Exatas era onde eu me achava muito, né? Nos estudos eu me achava de me encontrava, né? Não entendo mal aí. Sim. Me encontrava muito em matemática, física, né? Matérias e disciplinas que eu tinha bastante facilidade. E eu gosto muito, aprendi muito nos últimos anos a trabalhar, eu acho que é muito importante, né? Olhar de forma organizada e pensando de forma previsível para fluxo de caixa. E de tanto fazer isso, eu acabei, né, desenvolvendo ainda mais essa habilidade de olhar o que uma leve alteração no número aqui ocasiona lá na frente, né? Traz aí um exemplo para ficar mais fácil para o pessoal entender o que eu quero dizer. Juros compostos, né? Tem gente que não sabe nem o que é juros compostos, mas assim, quem sabe entende que uma leve alteração aqui, no passar do tempo, gera uma grande alteração lá no final. Isso é para tudo que envolve dados. Você tem que analisar o que uma alteração num dado aqui vai ocasionar lá na frente. E de forma muito racional, eu acabei fazendo isso desde a minha decisão de parar de jogar futebol, né? Mas eu tento trazer isso muito também para os negócios, né? Hoje eu tenho negócios onde eu não me envolvo diretamente na parte operacional, né?
Mas quando é para sentar e olhar o resultado do planejamento, desenvolver o planejamento do trimestre ou do semestre a seguir, né, para onde vão ser direcionados os recursos, com que intensidade, com qual tempo, com qual expectativa de retorno, nessa parte eu tenho muita facilidade em ajudar a fazer as determinações. Né? Então aí, de novo, entra você direcionar as tuas principais características, como é o que norteia muitas das tuas decisões, só que você tem que entender um pouco de tudo. Né? Por vários motivos. Uma, para não ser passado para trás de nada. Né? Porque saber o que tu busca também, ter consciência, né? Ter consciência, tu tem que ter noção. Não é essa coisa de largar, de deixar tudo... Não, peraí. Delegar uma coisa. Né? Mas largar tudo para os outros fazer é outra. Eu, pelo menos é a minha concepção hoje, né? Certo. Eu também mudei algumas coisas na minha forma de pensar ao longo da trajetória. Isso é normal, é comum acontecer porque a gente tenta progredir. Toda vez que tu progride, tu avança de nível. Sim. Tu avançou de nível, tu vai lidar com novos desafios. Esse novo desafio às vezes vai fazer tu pensar diferente. Sim. Mas hoje é uma coisa que eu tenho muito assim, nessa minha essência, de aumentar minha amplitude de conhecimento para ter esse conhecimento de forma ampla. E quando a gente traz isso de volta para vendas, essa ideia do vendedor papudão e falastrão não convence mais. Né? Não, para alguns até um níveis, ponto vai, né? Mas para te escalar mesmo... Tanto que se tu olhar, cara, eu fico abismado de ver assim quando a gente... vai pra rua mesmo, sim. Vendedor ambulante de rua. Os caras têm uma narrativa tão boa, os caras são tão incisivos na venda ali, que pra vender um negócio ali de 5, 10, 15, 20 reais funciona. Sério? Sim. Tá? Mas aí tu começa a trazer isso para uma venda de tickets mais altos, de serviço, de produto, né, de contratos, né, de milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de reais, não é assim mais. Né? Você vai lidar com outro tipo de situação. E aí, qual é que é a diferença? O grau também de quem está comprando muda. Já é bem maior. De análise. Né? Tipo, ele de análise, ele vai dosar muita coisa. Em resumo, Lucas, hoje o grupo, o Maldaner Grupo, ele faz frente em quais os mercados, quais as empresas que tu está hoje? Porque ali é como se fosse uma holding, né? Que a gente, pelo que eu vejo assim. Sim, é o grupo, né, dos negócios dos quais eu sou sócio, né? Ou, né, no caso, que na verdade também não deixa de ser uma empresa de representação, que são 4 operações que a gente só coordena. Certo. As demais, então, são as empresas nas quais eu sou sócio, né? Sim. Mas nos mercados que a gente atua hoje, no mercado fitness, né, com as academias, esse mercado digital que está nos últimos anos aí de forma muito exponencial também crescendo, né? Nós temos uma agência, né? Eu e meu irmão é o sócio que aparece, que toma frente, que cuida da parte toda de posicionamento, do operacional. Inclusive, um beijo, mano, te amo. Tá? Klaus, grande amigo nosso. Grande orgulho. Agora vocês estão abrindo uma unidade, né, lá em Alphaville, né? O Klaus já está morando lá, né? Mas vamos abrir uma filial lá também. Né? Certo. O mercado de estética avançada. Sim. Um abraço para nossa amiga Cássia. Para minha companheira, meu amor, a Cássia, né, que também sempre me incentiva e me apoia em todos os projetos. Sem elas a gente não tem aquela base sólida, né? Tem que ter a mulher lá. Minha esposa é o afeto, é o carinho, né? Então, temos esse mercado da estética, nós temos a clínica, pecuária, né? Mercado financeiro, né? Tanto o mercado tradicional quanto o mercado de cripto também atuo. Né? Uma vez o pessoal tinha até receios de falar sobre isso, mas não é tabu mais hoje, atuo nos dois. A produção animal, né, na parte das representações, que essas operações que eu e a equipe a gente coordena lá são operações de laboratório, então de vacina, em parceria com a distribuidora que foi meus grandes mentores, Alexandre Velasco Prada, atuo junto com eles ainda, a empresa de genética, uma empresa de microingredientes, né, que são vitamínicos, minerais, enzimas, aminoácidos, né, e uma empresa de matéria-prima direta, né, que é a Óleos Brasil Sul também. Vou até mencionando o nome das empresas para fazer referência, né, a Novogen,
Luz Brasil Sul, a MKSAB e a GVN, né, distribuidora da Vaccinova, laboratório também. E as academias eu falei, a agência, né? Então, sim, comentei também que a gente está em expansão. A agência do Lucas, pessoal, depois vocês dão uma olhada lá, é a Vima, né? A Vima. A Vima é referência nacional já no mercado imobiliário. Tanto é que eles tiveram que expandir, porque hoje a gente sabe que Alphaville é o centro, né, das negociações imobiliárias, onde está acontecendo muita coisa. Tiveram que migrar para lá porque a maioria dos clientes de vocês eram de lá, né? E eles atuando aqui no Sul, com o escritório físico, atendendo muitas imobiliárias aqui também, construtoras, né? Tiveram que ir para lá porque realmente o Klaus está fazendo, ele que está mais nessa linha de frente, né? Sim. Ele está fazendo um trabalho extraordinário. Então acompanhe lá. E já deu para ver que o homem aqui é a milhão, né? Olha quantas frentes aí. E eu queria compartilhar até para o pessoal desmistificar um pouquinho sobre como é que é essa questão da Bolsa de Valores, que eu sei que tu investe na Bolsa, né? Sim. Até para te compartilhar um pouquinho com o pessoal como é que é empreender ali na Bolsa, porque faz desde 2018, se eu não me engano, que tu... Deixa eu... 2018, eu acho que 18, foi 2018. E inclusive deve estar naquele resumo que o material que te mandei. Eu até estava procurando aqui no... Mas foi porque tem uma história muito legal para contar nesse sentido, porque o mercado financeiro teve um momento, que foi lá em 2018, que eu tinha um recurso lá que eu investi numa empresa, né? E fiz esse investimento. O negócio ele se mostrou muito viável, já muito de cara, e eu fui ampliar o investimento nesse negócio com uma outra unidade. Só que acontece, naquele momento que eu tomei a decisão de ampliar o negócio, eu tinha basicamente, eu vou chutar por cima uns 70%, 80% talvez do valor, né, que eu precisaria no total para essa segunda unidade de investimento, aproximadamente. E foi um momento onde eu observei algumas movimentações, né, no mercado de petróleo a nível global, e eu, naquele momento, analisando todas as circunstâncias, eu disse, espera aí, eu enxerguei ali uma crise acontecendo e uma oportunidade. Sempre que a crise vem uma oportunidade. Sempre a crise. Eu tomei uma decisão arriscada, bem arriscada, porque eu peguei todo aquele meu dinheiro que eu tinha para esse segundo negócio que já estava com contratos assinados, ou seja, eu já havia gerado uma responsabilidade nisso. Eu investi todo aquele valor, tá, em ações. E em questão de, eu me lembro que foram duas ações, tá? Uma delas eu vendi em torno de 30 e poucos dias após. E a outra eu levei um pouco mais. Levei perto de, não chegou a dar 2 meses, talvez uns 50 dias. Nesses, então, em média 45 dias, tá? Eu quase dobrei o valor. E com essa dobra de valor, eu consegui juntar o valor necessário para totalizar aquele investimento na segunda unidade e ainda sobrou. E ali, daí eu também reorganizei, montei uma carteira mais diversificada, muito mais segura, porque ali foi uma tacada de bastante risco, que acabou dando certo, né? Mas que eu sempre digo assim, ó, não dá para romantizar o risco, né? Sim. Porque todo empreendedor, quando ele alcança determinadas coisas, ele vai falar do risco, porque ele passou, isso não tenha dúvida nenhuma. Sim. Tá? Só que não dá para também vender essa ideia de que não, corra risco e seja o que Deus... Não, peraí. Você tem que ter cuidado também e principalmente ter ciência do risco que você está assumindo, ter responsabilidade. Autorresponsabilidade, né? Como diz o Paulo Vieira, né? Que a gente até comentei que a gente foi fazer o método CIS lá, porque pode dar errado. E se der errado, mata no peito, assume o que você decidiu e começa de novo. Então, assim, não romantizem riscos também. Eles fazem parte, mas tem que, junto com a coragem, tem que ter responsabilidade. Assim, ó, se der errado, mata no peito, começa de novo, não justifica, não culpa ninguém, tá? Não se vitimiza, faz parte do jogo. E para jogar esse jogo, ou você entende as coisas ou você não joga.
É isso aí. Cada um é responsável das suas escolhas, né? Isso então aí. tem que buscar essa força para sair. Mas tu viu que a crise, ela, se você tem uma visão, precisa ter essa visão analítica, mas precisa ter a coragem, que a gente volta lá do início, para também se arriscar um pouquinho, mas arriscar já sabendo que até onde você pode ir. Sim. Né? Então, muito bem elaborado essa dica, né? Também não podemos ser... temos que ter responsabilidade. É, né? não, inclusive nas falas. E até só complementando a parte de mercado financeiro, né, eu mencionei no início aí que eu faço investimentos em cripto também. Né? Sim. Para quem talvez esteja iniciando uma pesquisa, um estudo sobre isso, tá? Bastante cuidado, tá? Bastante cuidado sobre isso também. É um mercado muito volátil, né? E antes que talvez o pessoal fique nessa de, mas o que tu indica? Não, não indico nada, tá? Porque justamente por ser um mercado muito volátil, você tem que entender quais são as diretrizes, do porquê que você está investindo naquilo e definir se você está fazendo aquilo a curto, médio e longo prazo. Eu tenho esse investimento pensando em longo prazo, então eu não estou tão preocupado com a volatilidade e as oscilações, esses números, com o imediatismo que né, como tem muito day trader que faz, ou pessoas Sim. que às vezes pecam... Já entro pensando na saída, né? Não. Tem que tomar esse cuidado. Então, assim, de novo, tá? Só aproveitei o gancho do mercado financeiro, porque como eu tinha citado também esse mercado cripto que é muito volátil, cuidado, tá? Responsabilidade, autorresponsabilidade, né? Para depois não ficar também justificando e culpando os outros pelas suas escolhas. Sim, isso é muito importante. Lucas, para nós finalizar esse papo aí, eu quero que tu deixe uma mensagem pro pessoal, tá? Lembrando que o propósito é o que precisa nortear nossa vida, nós precisamos empreender com propósito, é isso que a gente acredita. Que você deixe uma mensagem de inspiração para quem está empreendendo e também para alguém que talvez esteja passando por uma crise, porque foi assim que nasceu tudo isso, para despertar as pessoas, não, a crise não é o final, né? E para que também quem está sonhando saber que pode chegar lá, pode, através do trabalho, através da dedicação, disciplina, chegar lá. Eu quero que tu deixe uma mensagem para eles e dando esse ganchinho aí sobre também aproveitar as crises e bater no peito e ter coragem para vencer. Gente, se tem uma coisa que na minha vida foi o que determinou praticamente tudo que até esse momento, né, graças a Deus eu pude ter desenvolvido, é enfrentar e insistir, né, com muita força e determinação no meio das crises. Tá? Parece um pouco clichê falar sobre, você tem que enfrentar os desafios e tal, mas a gente tem que entender de forma racional mesmo como as coisas funcionam, porque quando tá tudo bem é muito fácil a gente falar para os outros e para a gente mesmo que a gente tem que ser forte e tudo mais. Mas como é que você lida no meio da tempestade? Como é que você lida quando o bicho está pegando mesmo? Como é que você se posiciona? Você faz aquilo que você fala para os outros fazer? Então, desenvolva a sua mentalidade, tá? Eu tive nos últimos anos uma aproximação, um desenvolvimento muito forte também com Deus, né? O Samuel sabe, a gente conversa muito sobre isso. Ele, a Amanda, né? Eles são pessoas muito espiritualizadas e a gente sempre bate um papo sobre isso. Tem sido um diferencial na minha vida. Então, assim, entendam que vocês precisam cuidar da parte espiritual de vocês, né? E independente das situações que vocês têm na vida de vocês, com família, com amigos, com empresa, com qualquer pessoa que seja, vocês têm um pai que nunca vai deixar vocês desamparados. Nem sempre ele vai responder vocês do jeito que vocês esperam, tá? Mas encontrem ali força, encontrem ali inspiração, encontrem ali conforto, descanso, tá? Para vocês poderem, inclusive, desenvolver essa mentalidade necessária de enfrentar os desafios. Mas questionem a si mesmo. Pense na última crise que vocês tiveram. Não precisa ser uma crise grande. Pegue uma simples, uma discussão, um momento de tristeza. Como é que vocês reagiram? Vocês reagiram da forma que vocês falam para todo mundo reagir? Ou aquilo que vocês falam para os outros não é aquilo que vocês internalizam como essência? Então, assim, trabalhem isso internamente, que se vocês desenvolverem uma mentalidade forte, tá? Vocês vão conseguir prosperar em todas as áreas de vida de vocês, não tenham dúvida disso.
Porque se vocês forem fortes e corajosos, né? Palavra que Samuel usa muito, né? Trecho bíblico, tá? Se forem fortes e corajosos, junto a esse desenvolvimento espiritual, vocês vão superar os obstáculos, tá? Mas tem que persistir. E a crise, ela sempre vem para te deixar mais forte. A gente falou antes do início do podcast, né? Que Deus não prepara a bênção para você. Ele prepara você para a bênção. Então, os desafios vão aparecer, tá? Você só pode ser honrado e chamado justo depois que você passou pela dificuldade e se provou assim. Enquanto você não passar pela dificuldade, você não vai ter como usufruir de tudo isso que a dificuldade vai te proporcionar. E ela vai te calejar, tá? Uma certeza que vocês podem ter. Querem empreender ou mesmo desenvolver uma carreira em qualquer empresa, tá? Querem crescer na vida, não fica pensando em se tu vai ter dificuldade. Tu vai ter dificuldade, vai ter problema e vai ter problema grande. Cada nível que você passar o problema vai ser maior, mas também a carcaça fica mais forte e você vai ter cada vez mais condições de enfrentar tudo diferente aí e ter sucesso. Então, essa palavra que eu quero deixar é para todo mundo. Aí. E que mensagem, hein, pessoal? Mais uma vez, obrigado, meu irmão. Você sabe que você mora no meu coração, você e a Cássia. Quero deixar aqui um presente. Esse MK é diferente, né? Presente para você e para a Cássia. Obrigado, são esse casal abençoado, obrigado, meus amigos. Mesmo. E desejo sucesso na tua trajetória, que tu continue nesse desenvolvimento, principalmente espiritual, que eu tenho visto que Deus tem trazido tantas bênçãos para vocês. E aqui a gente fala sobre princípios, a gente fala sobre espiritualidade, a gente fala sobre propósito. E não tem como, né, Lucas, a gente andar para frente se a gente não tiver em concordância o casal e a gente não tiver alinhado espiritualmente. A gente precisa estar com todas as áreas bem alicerçadas, e a espiritual faz toda a diferença porque ela nutre todas essas outras. Então, assim, te desejo muito sucesso, irmão, que Deus siga te abençoando. Você que tem visto esses materiais, tenho certeza que esse episódio vai trazer algo de bom para você. Se impactar uma pessoa, já valeu todo o nosso esforço. A gente está aqui desde madrugada na estrada, né, Lucas? Buscando aqui fazer algo de valor para vocês, porque a gente acredita que não existe crise que não possa ser vencida, que não tem nenhum mal que possa ser vencido quando a gente tem constância, disciplina, força e coragem. Então eu te desejo, seja forte e corajoso, segue a gente aí, apoia o nosso canal, compartilha. A gente vai deixar aqui depois os arrobas muitas empresas, a gente vai deixar na descrição aqui do meu amigo Lucas para incentivar o negócio dele, e vocês continuem abençoando nossas vidas, compartilhando e inspirando mais pessoas. Um abraço e até a próxima.